Paulo orientou os irmãos para rejeitarem o mal. Esse é o nosso estudo de número 670 e você é muito bem-vindo aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Paulo ele mostra a necessidade de nós que servimos ao Senhor estarmos prontos para a vinda do Senhor. Vamos ao nosso tema, fugir da aparência do mal. O nosso texto base está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Fugir de toda a aparência do mal. Algumas traduções fala que este versículo traz o fugir como abster, como afastar, como evitar, ficar longe, rejeitar, porque o mal ele pode estar mascarado, pode estar disfarçado e pode induzir o ser humano ao pecado. Em 2 Coríntios capítulo 11 verso 14 fala: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Nós precisamos estar sempre alerta, sempre atento, porque nosso adversário, ele não brinca de ser adversário e ele pode usar o que ele quiser, como ele quiser, para estar levando aquele que serve ao Senhor e não está atento ao pecado. Provérbios capítulo 1, verso 10, Salomão fala: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. É como se Salomão estivesse falando assim: esteja atento, esteja esperto. Se as pessoas más tentarem seduzir você, levar você ao pecado, a fazer as coisas que você sabe que desagrada a Deus, não ceda, resista, fica firme no que você aprendeu, fica firme nas orientações de Deus. E a aparência, ela é uma configuração externa, é aquilo que as pessoas enxergam. Deus ele advertiu ao profeta Samuel, porque quando Deus mandou o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir o homem segundo o coração de Deus, Samuel olhou a aparência. 1 Samuel capítulo 16 verso 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É Deus mostrando que ele está olhando para quem realmente eu sou, aonde somente os olhos dele contemplam. Mas o apóstolo Paulo, ele precisava estar orientando os irmãos de Tessalônica para que eles se afastassem não só do mal, mas também da aparência, ou seja, aquilo que podia levar a aparecer errado, porque Paulo advertia para eles estarem prontos, preparados para a vinda do Senhor. E é assim que começa o capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 1 e o verso 2. Aí dá para entendermos as orientações de Paulo e não ignorarmos esta que devemos fugir ou nos afastar ou nos abster da aparência do mal. Vamos ler? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Paulo está mostrando que pode ser a qualquer momento, mas aquele que prometeu que há de vir virá e não tardará. E no versículo anterior
interior. Paulo, ele mostra para os irmãos que eles precisam examinar todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, verso 21, mas examinai todas as evidências e retende o que é bom. No versículo 20, Paulo está falando sobre as profecias, sobre aquilo que é falado como se fosse do Senhor. Nós precisamos examinar, nós precisamos colocar a luz da palavra de Deus, e qualquer profecia não pode contradizer a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Qualquer profecia que contradiz a Bíblia Sagrada, eu te garanto, não foi Deus que falou através da pessoa. E nós devemos examinar, reter o que é bom, mas também não devemos nos deixar dominar por nada deste mundo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Nós precisamos estar sempre voltados para o Senhor, pedindo orientação do Senhor, pedindo para o Senhor nos ensinar a fazermos, a vivermos conforme o que agrada a Ele. E Paulo, ele mostra que nós devemos andar dignamente diante dos homens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 12 diz: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. Nós precisamos estar mostrando que, como servos do Senhor, nós fazemos o que agrada ao nosso Senhor. E as pessoas, quando olharem para nós, elas têm que ver que nós somos coerentes com a palavra de Deus. Nós devemos ter um proceder correto. Romanos capítulo 12, verso 17, que diz: a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Olha que importante esta fala do apóstolo Paulo, é diante de todas as pessoas, porque muitas vezes nós nos comportamos como pessoas boas fora, mas dentro de casa, dentro da igreja, nós nos comportamos como pessoas que não agrada a Deus. Nós precisamos andar, proceder coerentemente, corretamente diante de todos. Ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 12 fala: a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Eu preciso estar sempre deixando refletir a imagem de Cristo através de mim. Nós devemos ter atitudes adequadas, nós devemos nos afastar do que não convém aos servos do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 3: entre vós não deve haver, olha que interessante, nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos, ou seja, atitudes assim não são adequadas àqueles que são separados para viver de acordo com o Senhor, para viver para a glória do nome do Senhor. E ainda Paulo, ele traz uma advertência, ele fala que devemos fugir da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Por isso, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Aí você fala assim: não, mas eu sou crente, eu não sirvo imagens, eu sirvo a Deus. Aí nós vamos observar que a idolatria é algo muito amplo. Paulo ensina em Colossenses capítulo 3, verso 5, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza,
paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. No nosso texto base, Paulo está nos ensinando que devemos nos afastar de toda, olha a palavra, de toda forma de mal. Vamos ver em outra tradução bíblica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Afastai-vos de toda forma de mal. Afastar é que você vai se abster daquilo, que você não vai compactuar com aquilo, que você não vai se envolver daquilo. Mas Davi também faz esse alerta. Vamos conferir? Salmo 34, verso 14. Olha que interessante. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. É interessante que Davi, ele mesmo mostra que não é fácil você viver em paz com todos, mas nós devemos buscar a paz, mas devemos buscar perseverantemente. Aí a gente vê que Paulo fala que devemos nos afastar de toda forma de mal. Aí eu posso te perguntar, você sabe do que você deve se afastar? A resposta mais clara é de tudo aquilo que não agrada a Deus. Primeira coisa que a gente sempre vê, da imoralidade sexual, ou seja, de uma devassidão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Eu quero te trazer um exemplo. Você lembra do rei Davi? O rei Davi, ele adulterou, depois ele mandou colocar Urias, o esposo daquela mulher que ele adulterou, de Betseba, na linha de frente da batalha para que ele fosse morto. Sabe por quê? Vamos lembrar do contexto? Israel estava em guerra e o rei Davi estava no palácio. E após um momento de descanso, ele olhou lá para o ribeiro e lá estava uma linda mulher se banhando, segundo Samuel capítulo 11, verso 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então Davi, ele olhou e o que ele fez? Ele não afastou os olhos dele daquela cena, ele não afastou os pensamentos dele daquela cena, mas ele alimentou aquela cena no coração dele, ele se interessou para saber quem era aquela mulher, e quando ele soube que aquela mulher era casada, ele não se afastou da aparência do mal, ao contrário, ele mandou buscar aquela mulher. Segundo Samuel capítulo 11, verso 4, então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Ao invés dele olhar, Deus estava com ele. Deus tinha dado tantas vitórias para ele. Os soldados de Israel estavam lá no campo de batalha. Ao invés dele pegar e estar orando, estar buscando o Senhor, pedindo vitória para Deus, estar com os soldados de Israel, não. Ele foi satisfazer a carne dele. E todos nós sabemos a consequência da atitude dele foi só sofrimento e muita tristeza. Afastar do quê? Eu preciso me afastar do caminho dos pecadores, daquelas pessoas que fazem o que desagrada a Deus. Eu não posso estar caminhando de mãos dadas com eles, não. A Bíblia fala que não podem andar dois se não estiverem de acordo. Provérbios capítulo 1, verso 15. Meu filho, não vá pela vereda desta gente, afaste os pés do caminho que eles seguem. É interessante que esses dias uma pessoa falou, mas Jesus, ele comeu com os pecadores, Jesus, ele andou com os pecadores. Eu concordo, Jesus, ele fez isso, mas Jesus, ele não se deixou contaminar pelos pecadores.
Muito pelo contrário, aqueles pecadores, eles ouviam o que Jesus estava falando. Jesus não deixou de falar do reino de Deus para aqueles pecadores. Então também nós devemos afastar da nossa boca palavras perversas. Provérbios capítulo 4, verso 24 e verso 25. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Nós estamos falando um contexto de Paulo alertando os irmãos de Tessalônica para estarem prontos, preparados para a vinda de Jesus. No que os irmãos de Tessalônica deveriam estar com o olhar fixo? Que objetivo que eles deveriam alcançar? A vinda de Jesus. E é justamente isso, nós temos que estar sempre com isso na nossa mente. Colossenses capítulo 3, verso 8. Mas agora livrai-vos de tudo isto, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação e de palavras indecentes do falar. Porque quando nós estamos falando daquilo que não agrada a Deus, nós estamos agradando o Espírito Santo que mora dentro de nós. Eu vou ser até melhor. Nós estamos honrando o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós? Com certeza não. Ainda Paulo, ele fala em Efésios 4, verso 29, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Que tem que sair da minha boca é palavra para a edificação das pessoas. E a Bíblia ainda fala que nós devemos nos afastar da iniquidade, nós devemos nos afastar do pecado. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. É muito importante nós sabermos o que nós estamos fazendo, se é algo que tem agradado o Senhor, se é algo que está edificando as vidas, ou se é algo que está trazendo sofrimento para as pessoas. Eu preciso, a Bíblia me ensina, me afastar, sabe do que? De discussões tolas. Segundo Timóteo capítulo 2, do verso 23 ao verso 26. Olha que interessante. Fique longe de discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos, olha que interessante, com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Eu acho muito lindo essa orientação de Paulo a Timóteo, quando ele fala: olha, presta atenção, não fique envolvido em discussões tolas. Eu fico até assim meio atenta, porque quantas pessoas gostam de estar discutindo, gostam de estar provocando briga. Precisamos estar servindo ao Senhor como bons soldados de Cristo, preparados para a vinda do Senhor. E ainda nós devemos entender que quanto mais eu convivo com a aparência do mal, mais eu estou sujeita a ter a minha mente cauterizada, a ter a minha mente insensível, acostumada, e não me importar com o pecado que eu estou convivendo. E olha, muitas vezes a gente
fica acostumado a não se importar com as consequências daquelas atitudes. 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, que diz: sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada, ou seja, pessoas que têm a sua consciência insensível, não se importam com o que agrada a Deus, não se importam se estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. O que eu acho mais bonito nas mensagens de Paulo, porque Paulo ele se coloca como exemplo. 1 Coríntios capítulo 8, verso 13, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Olha que interessante, para não fazer meu irmão tropeçar. Eu acho muito bonito viver aquilo que você prega. E Paulo ele está demonstrando que ele vivia aquilo que ele pregava. Paulo ele estava demonstrando que ele vivia o amor pela alma do irmão. Eu vou começar a concluir. O apóstolo Paulo, ele está orientando aos irmãos de Tessalônica para que eles rejeitem o mal, para que eles evitem o mal, para que eles não se envolvam com qualquer forma daquilo que é mal, daquilo que é engano. A marca do cristão, a marca do servo do Senhor diante de todas as pessoas deve ser a santificação. Por isso que nós devemos evitar qualquer questionamento acerca do nosso caráter. É muito importante, Paulo nos mostra isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou concluir com a fala de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que você possa entender que é importante você se afastar, é importante você ter uma consciência tranquila, mas não se esquecer que você é uma carta lida por todas as pessoas. Fugir da aparência do mal é se abster, é se afastar e é viver para a glória do nome do Senhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.